E aí, beleza? Estamos de volta na cidade impossível de sair. E o xerife Boyd Stevens tocava seu sino para que as pessoas entrassem em suas casas, pois estava anoitecendo. Só que diferente da primeira temporada, dessa vez não tinha ninguém por ali e uma chuva começou a cair. E isso era apenas um pesadelo, pois ele estava preso no que parece ser um poço feito de pedras e ele acabou ali depois de entrar em uma árvore longínqua na primeira temporada. E mesmo tentando sair, não tinha formas de subir, e o que restou para o xerife Boyd foi apenas o desespero. Mas agora temos um elemento novo nessa temporada. Um ônibus cheio de pessoas chegou na cidade impossível de sair. E um rapaz dentro do ônibus começou a surtar, dizendo que não deveriam estar ali, e ele incansavelmente pedia para parar o ônibus e voltar. Um dos passageiros tentou segurá-lo, mas ele disse que coisas ruins iriam acontecer e acabou vomitando na camiseta do rapaz. Com isso, a motorista foi obrigada a parar na lanchonete. Só que diferente dos demais, ela não ficou andando em círculos para descobrir que a cidade não dava para sair, e isso era um baita problema, pois aquela cidade não era nada do que eles imaginavam. Já na casa da colônia, como as lâmpadas começaram a explodir, algumas pessoas ficaram feridas e Jade tentava recolher o que ainda dava para usar do rádio amador. E foi nessa que ele avistou da casa da colônia que tinha chego no restaurante um ônibus cheio de pessoas. E depois, desesperado para contar para a dona o que ele tinha visto. Já Jean, ao chegar em casa, viu que o buraco que sua esposa caiu estava cheio de entulhos do desmoronamento e não conseguia ouvi-la. E Tabitha, por sua vez, estava com o Victor, que encontrou ela lá embaixo, dizendo que era ali que as criaturas dormiam. Mas agora, andando pelas cavernas, tinham que ficar em silêncio, senão acordariam eles. E segundo o Victor, aquele local era bem embaixo da cidade, e esse tempo todo era onde os monstros viviam. Só que ele podia tirá-los dali, pois o garoto de branco mostrou a saída, e ele acabou ali depois de passar também por uma árvore longínqua. Só que nesse momento, Tabitha achou uma mala e dentro um vestido, mas eles não poderiam ficar ali muito tempo, já que as criaturas poderiam acordar. Já na casa da colônia, tentavam se organizar e fazer curativo em quem precisasse, e Donna já queria pegar as armas que tinham para receber os novos moradores, pois não sabiam quantas pessoas tinham naquele ônibus e nem das suas reais intenções. E como o Boyd não estava ali, eram eles que deveriam ditar as regras. Muitas pessoas saíram daquele ônibus querendo entrar na lanchonete, mas estava fechado. E até tinha uma mulher muito animada com a chuva, mas poucos segundos depois parou de chover. Já dentro daquele ônibus, o rapaz que surtou era atendido por uma enfermeira pediatra, checando seus sinais para ver se ele estava bem. Ele se chamava Elgin e queriam saber dele o porquê ele estava gritando daquele jeito. Ele disse que teve um terrível pesadelo com aquele lugar, e o rapaz que ele vomitou na camisa estava furioso, querendo confusão, mas a enfermeira o afastou. E depois pediu para Elgin sair um pouco e tomar um ar, que isso iria fazê-lo melhorar. Todos os que já moram nesse lugar estavam extremamente preocupados com aquelas pessoas chegando, pois como explicar para aquele monte de gente que estão em uma cidade que não pode sair e que se escurecer e ficassem na rua, com certeza seriam mortos. Sei lá! Julie, ao voltar para casa, encontrou seu pai mexendo nos escombros. Ele disse que talvez sua mãe estivesse ali embaixo, mas precisava que ela fosse buscar ajuda na cidade, e com isso ela foi atrás de Alice, dizendo o que houve na sua casa. Então o barman pediu ajuda para as pessoas que estavam ali, mas a motorista do ônibus já não gostou disso, falando para as pessoas que elas não podiam sair de perto do ônibus e era para deixar isso com os bombeiros da cidade. Mal sabendo que esse tipo de serviço não existe por ali, alguns foram com ela no momento em que Donna e Kenny Liu chegaram. O objetivo deles era mantê-los calmos e, como policial, já colocou todos para dentro da lanchonete para se aquecerem e tomarem um chá. Já Jean teria ajuda de alguns que chegaram por ali, já ficando surpreso que um ônibus parou nessa cidade maldita. O lance é que os caras ajudariam ele, só que teriam que ser rápidos, pois parece que até a casa estava desmoronando. Enquanto isso, embaixo da cidade, naquelas cavernas, Tabitha e Victor tentavam sair, encontrando ratos devorando pombos e teriam que passar por onde as criaturas dormiam. E haja coragem, pois eles estavam bem perto e poderia sentir a presença dos humanos. Já Boyd chamava por Sarah, ou para quem ouvisse, dentro daquele poço maluco que ficou preso, já achando que foi uma armadilha de Sarah para poder escapar dele. Só que nesse momento ouviu uma voz que perguntou se ele era real ou não, e claro que Boyd disse que era real, mas a voz só o ajudaria se ele o ajudasse também. Boyd aceitou
aceitou qualquer coisa que viesse era lucro. Então a voz pediu para ele subir, mas ele já tentou de tudo e não deu certo. Então a voz jogou para ele uma corda e disse para ele subir rápido antes que eles voltassem. Boyd então começou a subir. Enquanto isso, na casa da colônia, Jade estava meio zangado pelo plano dele não dar certo. Iria mesmo era curtir um cigarro, mas ele ainda continuava vendo aquele mesmo símbolo que ainda é mistério na série, e agora até fantoches querendo assustá-lo. É falta de remédio. Ok, Jade estava meio lesado das ideias ultimamente, querendo ficar sozinho, e na varanda da casa da colônia, Ethan foi falar com ele, dizendo que cigarros faziam mal para a saúde, mas talvez aquele que ele estava ali não. O lance é que ele estava chateado porque nas últimas semanas se encheu de expectativa que sairia finalmente daquele lugar maldito, mas foi apenas uma ilusão. Mas ele tentaria de novo em uma outra oportunidade, e já que Ethan era amigo de Victor, iria no quarto dele descobrir mais coisas sobre este lugar. Ele, por sua vez, ainda estava com Tabitha na caverna misteriosa embaixo da cidade, e agora encontraram algumas coisas velhas e empoeiradas e mais duas criaturas dormindo. Mas o que realmente assustou o Victor foi um boneco ventrílogo, tanto que até deixou Tabitha para trás e ela foi atrás dele, que estava em pânico, assustada. Ela não sabia o caminho e precisava dele, e parece que esse não era o caminho que o garoto de branco disse a Victor. Só que por mais que ele estava se borrando de medo, precisavam seguir caminho. Jade, fuçando nas coisas de Victor, não achou nada que poderia dar respostas, porém algo que Ethan disse chamou a atenção de Jade, que tudo isso que estavam passando fazia parte de uma missão e todos, inclusive ele, tinham um papel a desempenhar. Mas Jade não entendeu nada, só queria saber o porquê ele ficava vendo aquele símbolo estranho que sempre vinha com um pesadelo na sequência. Ele também disse que a senhora Liu deu a ele um diário de outra pessoa que ficava vendo esses mesmos símbolos e desenhava toda vez que via. No entanto, no meio daquelas páginas, ele achou uma foto velha de uma Polaroid. Era Victor com sua lancheirinha quando era garoto. E se ele realmente estava todo esse tempo na cidade, talvez saberia que raios era aquele símbolo que ele via. E agora Victor se tornou o cara mais procurado da série nesse momento, hein? Verdade. Só que Ethan também era um garoto esperto. Disse que Jade que ele tinha que descobrir se era um símbolo bom ou ruim, pois assim saberia o rumo que tomar. Ok, no ônibus, Donna tentava explicar para a motorista que aquele lugar era perigoso, mas ela já acreditou que aquela mulher era doida das ideias e não iria fazer nada do que ela estava falando. Mas Donna insistia que eles não poderiam voltar para o ônibus e iria até impedir se fosse necessário. Já Elgin, agora do lado de fora, ainda continuava passando mal, tendo agora até uma convulsão. E na casa de Jim, parece que quanto mais ele tirava coisas, mais a casa desmoronava. E realmente os monstros desse lugar não queriam que Jim fuçasse mais naquele buraco, e a casa começou a desmoronar de vez. Ela até se partiu do lado de fora e as paredes do porão se racharam, e não demorou muito para a casa ir abaixo. Julie ficou desesperada que seu pai estava lá embaixo, mas ele apenas estava desacordado. Logo que acordou, ouviu sua filha chamando do lado de fora, e o barman também acordou. Disse que o garoto de jaqueta azul era o único que estava desacordado. O outro foi resgatado dos escombros, e Jim e o barman, por mais que se esforçavam, não conseguiam sair dali. A situação só piorava. E Victor e Tabitha encontraram uma pilha de pedras empilhadas e uma bola rolando as derrubou. Parece que alguém era feito prisioneiro por ali, e também tinha duas criaturas dormindo. Só que quando Tabitha, curiosa, foi olhar a cela, uma criatura se revelou, e como se assustou, as outras acordaram, e olha, dessa vez eram bem mais feias do que o normal. Tabitha conseguiu achar um local para se esconder e levou Victor. Enquanto isso, na cidade, Elgin melhorou, e nesse momento algo impressionante aconteceu. Christy reconheceu a enfermeira que cuidava dele, abraçando muito Christy e emocionadas, deixando a dúvida em Kenny de quem seria esta garota. Já Boyd, na subida do poço, ouviu seu filho chamar no fundo dele, mas era apenas as criaturas zoando a cabeça dele. Tabitha e Victor, na cagada, conseguiram sair daquela caverna, e todos do ônibus estavam ajudando nos escombros da casa, até que a motorista chamou geral para voltar para o ônibus. A motorista acreditava que tinha serviços de bombeiro e polícia na cidade local, e para tirar os três lá de baixo teriam que ter muita calma e cuidado, pois tudo poderia desabar em cima deles. E mesmo que tivesse
estivesse anoitecendo, teria que ser assim. E para piorar, a motorista queria continuar a viagem, mas Donna teve que contar toda a verdade, que eles não estavam em uma cidade normal e quando anoitecessem, seriam atacados por criaturas assassinas. Claro que é difícil de acreditar nessa história, mas alguns queriam ir para o ônibus e outros não. Então Donna teve que agir na força. Pegou a escopeta e furou o pneu dos ônibus, e como Kenny Liu também sacou a arma, o caos se espalhou naquele momento. Que loucura! Kenny então conseguiu colocar alguns na lanchonete e Julie teria que deixar seu pai embaixo dos escombros, pois estava escurecendo. Eles ficariam na lanchonete ao lado e Boyd finalmente saiu do poço. Deu de cara com um prisioneiro que há muito tempo estava naquele lugar, onde ficou até impressionado com a arma que Boyd tinha, pois não era da sua época. Porém, isso facilitaria as coisas, pois em troca dele ter tirado daquele poço, queria que Boyd o matasse. Esse era o acordo. Terminando assim o primeiro episódio da segunda temporada, com mais mistérios ainda. De quem será aquela garota que conhecia Christie no ônibus, quem eram as criaturas presas na caverna e quem é esse prisioneiro barbudo que Boyd encontrou. As respostas desse e de mais mistério na série veremos nos próximos episódios. E esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui!